aí, pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcastbibotal.com. Eu estou bem, espero que vocês estejam também. Bem-vindos aqui a este canal de Bíblia e Teologia. Este vídeo aqui, ele é 100% sem edição. É eu aqui para você trocando uma ideia. E hoje, como você pode ver na thumb deste vídeo, eu apresentando para vocês o meu novo livro. Eu que sou autor do livro Deus que Destrói Sonhos. Lancei agora o Como Se Tornar um Cristão Inútil. Mas é o seguinte, fica nesse vídeo, porque se você ficar nesse vídeo até o final, tem um presente para você que eu vou liberar. Presente mesmo, não é pegadinha, é presente. Você só vai pegar esse presente aí, show de bola, que eu vou dar pra vocês no final do vídeo. Galera, então, eu lancei mais um livro, como você pode ver aqui, esses são os livros que eu já tenho publicado, né? Começou lá com o Deus que Destrói Sonhos, depois teve o derivado infantil Quando o Meu Sorvete Cai. Aliás, esse livro infantil, galera, pô, eu gosto muito dele. Esse ano sai mais um livro infantil, mais uma parceria minha com o Felipe e o Matt. Num livro infantil, a história do Hugo tá sensacional. Depois veio o Teologia Esfria o Crente, um livretinho de uma coleção que eu criei, a coleção Teologia para Todos. E por que é para todos? Porque é boa teologia, com preço acessível, tem livros que em promoção às vezes chega a sair por R$ 9 cada livro, e é uma boa introdução a temas da teologia. E agora eu lancei o Como Se Tornar um Cristão Inútil, e eu quero mostrar para vocês esse unboxing aqui. Isso aqui foi uma caixa que nós mandamos para vários influencers e tal, e eu recebi também a minha caixa, quero compartilhar. Mas é o seguinte, eu quero responder algumas perguntas para vocês sobre, né, esse livro, sobre eu ter escrito esse livro aqui. Mas antes eu quero mostrar para vocês um pouco do que veio, né, na caixa para os influencers. Veio um postal que tem aqui uma frase clássica do livro: somos sacerdotes de all-star e chinelo de dedo, demonstramos a sacralidade de cada momento da vida. Tá aqui, como você pode ver, não vai focar, minha câmera tá, eu tô usando o celular para gravar. Gente, veio um negocinho aqui que eu achei sensacional. Veio um chaveirinho, cara, com all-star, olha só. Veio um chaveirinho com All-Star, coisinha mais linda, eu já tô usando inclusive o meu, tá? Veio um chaveirinho com All-Star e veio o clássico marca-página, né? Que tem que ter o marca-página frente e verso deste novo livro e do meu primeiro sucesso. E aqui tá o livro, galera, o Como Se Tornar um Cristão Inútil, já disponível. Inclusive quero agradecer a todo mundo que esteve na Bienal do Rio de Janeiro, ou você que ainda vai na Bienal do Rio de Janeiro. Realmente o stand da Thomas Nelson, ele está com descontos reais, galera, reais. Esse meu livro, se eu não me engano, estava saindo, não sei quanto está agora, mas ele estava a R$ 30. Entende? Ou seja, tá um preço com um ótimo desconto esse meu livro. E galera, pô, eu tô feliz demais com o resultado, já tenho recebido alguns feedbacks. Aliás, você que é leitor, você que já leu o meu livro, que tal chegar no site da Amazon e fazer aquela avaliação bacana? Se você gostou do livro, por que você não vai lá no site da Amazon, dá aquelas 5 estrelinhas, faz uma declaração lá, né, um testemunho, mas só se você gostou. Se você não gostou, pode ir lá no site da Amazon também, dar quantas estrelas ou nenhuma e reclamar: não gostei do livro. Pode ir também, não tem problema, tá? Mas você que gostou, galera, esse livro aqui, ele é a continuação direta do Deus que Destrói Sonhos, e tanto que ele tem a mesma formatação, né? Ele tem a mesma diagramação. Será que o meu celular vai pegar? Acho que ele não vai pegar, né? Ele não é tão inteligente assim, igual a câmera, né? Não, a câmera é mais inteligente, o celular não é tanto. Mas ó, você pode ver aqui, ó, tá? Ele tem a mesma diagramação. Qual é a frase que eu abri aqui? Prefiro ser escravo de Deus numa vida que conduz à justiça, a ser escravo dos meus desejos, que me levam à ruína, ainda que esses desejos, em um primeiro momento, pareçam belos e verdadeiros. Caramba, mano, sensacional, sensacional. Às vezes eu me assusto com algumas coisas que eu escrevo, porque a gente não lembra tudo que a gente escreve, né? E às vezes eu olho assim, mano, foi bacana isso aqui, né? E às vezes eu penso, mano, eu preciso viver isso aqui também, né? Olha só, acontece. Porque aí tem um negócio, uma coisa engraçada. O pessoal lê os meus livros e fala assim: mano, apanhei demais, cara, que tapa na cara e não sei o quê. Primeiro que eu não escrevo para dar tapa na cara de ninguém. Eu procuro ser o mais bíblico possível, o mais evangélico que eu conseguir ser. E a ideia é refletir sobre o texto da Bíblia. Então, saiba você, querido leitor, que ó, esse aqui vai ser a thumb do vídeo. Eu apanhei na cara primeiro, entende, galera? Eu reconheço que eu estou abaixo daquilo que eu escrevo. Ai, cara, não tem vergonha de falar isso? Claro que não, eu acho até que todo pregador deveria ter essa humildade de reconhecer que ele está aquém da mensagem que ele prega.
Isso é uma carta branca agora para eu viver uma vida dupla, eu ser uma coisa assim, ser outra coisa assado? Não. Isso é uma carta branca para eu fazer o que eu quiser da minha vida e, tipo, eu falo uma coisa e vivo outra? Também não. Claro que não, gente. Claro que não é uma carta branca para viver isso. Mas é reconhecer que nem tudo que eu escrevo ou nem tudo que eu prego, eu ainda vivo 100% da minha vida. Entende? Agora, é claro, eu escrevo e eu prego porque eu também estou nesse caminho junto com o povo de Deus para viver essas coisas. Isso é muito importante. Eu, pelo menos, tenho essa clareza e me faz bem, assim, me traz até uma certa humildade, entende? Tipo assim, cara, segura a tua onda, entende? Sabe, tu não é a última bolacha do pacote, tu não é o super espiritual, tu não é o super crente. Então, assim, por isso que às vezes eu leio algumas coisas, tipo, e falo assim, pô, mano, bacana isso aqui, entendeu? Outra frase aqui, ó. Assim como a igreja local prepara e envia missionários para o outro lado do mundo, ela também precisa preparar e enviar missionários para o outro lado do muro. Ah, da hora, hein? Ficou legal. Então, gente, esse aqui é o livro. Eu quero responder aqui algumas perguntas que alguns veículos de comunicação me fazem, e eu quero responder nesse vídeo aqui perguntas que constantemente os veículos de comunicação, G1 já dei entrevista, a Veja, tá? E o pessoal faz perguntas muito parecidas, e recentemente eu recebi agora aqui de um portal o seguinte, poderia explicar como os títulos O Deus que Destrói Sonhos e Como se Tornar um Cristão Inútil desafiam as narrativas religiosas mais convencionais, e qual a mensagem central que você busca transmitir com cada um deles? Cara, então vamos lá. No Deus que Destrói Sonhos, eu penso que a principal coisa que eu ataquei e que eu procurei, sabe, mostrar o equívoco no movimento evangélico é essa teologia da prosperidade afetiva, essa ideia de que Deus existe para me fazer feliz. Entende? É essa teologia que, na verdade, bebe, né, num movimento mundano, no sentido de uma psicologia positivista, uma psicologia positiva, entendeu? Do tudo vai dar certo, essa psicologia, assim, que os gurus da felicidade, essa rapcracia. Inclusive, é uma pena que eu não conhecia esse livro na época, mas com certeza eu citaria ele, tá? Aliás, eu estou citando ele no novo livro que eu estou escrevendo junto com o Cacau Marx, mas essa rapcracia, entendeu? Do Eric Cabanas e do Edgar Cabanas e da Eva Iluz. Então, assim, eu estou citando, a gente está escrevendo um livro chamado Espiritualidade para uma Sociedade Cansada e eu cito esse livro. Então a gente vive nessa rapcracia e a galera da teologia coach trouxe isso para a igreja, trouxe isso para a teologia. E eu falo, será que tá focando em mim? Gente, deixa eu clicar aqui para ver se foca em mim. Vamos ver. E a galera trouxe isso para a igreja, então eu ataco isso no Deus que Destrói Sonhos, entendeu? Não, galera, não é. Você não é o centro do coração de Jesus, entendeu? Você não é o centro. Deus não existe para te fazer feliz, para atender todas as tuas orações. Aliás, tem um capítulo sobre o Pai Nosso no Deus que Destrói Sonhos, que eu acho ele bem central, assim, entende? Bem central. A gente precisa equalizar as nossas orações na oração do Pai Nosso. Então eu ataco esse equívoco, entendeu? Olha, Deus não existe para te dar dinheiro e para te fazer feliz, tá bom? Deus, ele não existe para isso. Deus, ele é. E nós existimos para obedecê-lo. Então a grande tônica do Deus que Destrói Sonhos é: Deus destrói os teus sonhos para fazer de você um discípulo. Entende? O que eu ataco aqui? Eu uso essa palavra atacar, mas eu não tô gostando de ter usado essa palavra. Se fosse editado, eu ia regravar tudo de novo. Mas eu não vou gravar porque já tem 7 minutos de vídeo, 8. Como se tornar um cristão inútil, eu tento desconstruir duas coisas. Algumas coisas, na verdade. A principal é a seguinte: ei, você não precisa ter um título religioso antes do seu nome para fazer alguma coisa para Deus. Aliás, você pode fazer algo para Deus sem necessariamente ter um cargo na igreja. Entendeu? Então eu tento falar coisas óbvias, como a igreja não é onde Deus mora, a igreja somos nós como povo, não existe altar, não existe lugar sagrado, entende? O mundo é sagrado, entendeu? A nossa paróquia é o mundo. Você não precisa ter um título religioso antes do nome para se considerar um sacerdote de Deus, uma sacerdotisa de Deus, entende? Aliás, eu prego nesse domingo na minha comunidade local aqui em Joinville, a MEUC, tá bom? Se você é de Joinville, neste domingo eu vou pregar sobre o capítulo 2 desse livro aqui na minha igreja, tá bom? Às 19 horas. MEUC Joinville, tá bom? Então, assim, o que acontece? Nesse livro aqui, então, eu desconstruo um pouco. Não é que eu desconstruo, né, gente? Isso aí é óbvio. Martinho Lutero já falava lá no século XVI e Pedro, na sua primeira carta, já escreve no capítulo 2. Então, eu trago essas coisas óbvias que nós esquecemos, entende? Então, eu desafio um pouco isso, cara, sabe? O seu trabalho pode ser uma bênção no reino de Deus. Aliás, tem um capítulo aqui chamado Como Glorificar a Deus com o Meu Trabalho, Se Eu o Odeio, né? Não, eu acho que esse aqui era a primeira versão do nome, depois eu mudei.
Pera aí, vamos ver. Eu sempre me bato para achar o sumário do meu livro. Aqui, ó. Como glorificar a Deus se eu odeio o meu trabalho? Tá aqui, inclusive, tá? Esse livro aqui, ele contém 6 capítulos. Mas se eu disser para você que ele contém 7 capítulos? Ele contém 7 capítulos porque eu escrevi um capítulo extra chamado Igreja Armada, tá? E você pode baixar gratuitamente este capítulo preenchendo o formulário que está aqui na descrição desse vídeo. Falei para vocês que tinham um presente? O capítulo extra está disponível gratuitamente para vocês aqui nesse vídeo, tá? Então é isso, eu tento desconstruir um pouco essas ideias. Cara, assim, eu uso a palavra desconstruir, galera, mas ela não é uma boa palavra, porque eu sou o arauto do óbvio, entendeu? Eu sou um arauto do óbvio, então não é bem desconstruir. O Bibotalk alcançou milhares de ouvintes mensais e se consolidou como o maior podcast do tema no Brasil. Cara, eu não sei se hoje a gente é o maior podcast de teologia no Brasil, porque o Jesuscope é um podcast de teologia, né? Você pode não concordar com a teologia de todos os convidados que estão lá, mas ele é um podcast de teologia e é um podcast maior que nós. O Baixo Clero do 2 de Teologia é um podcast de teologia e tem uma audiência muito grande também. Então, eu acho que hoje eu não sou o maior, não. Mas, de fato, sou um dos pioneiros de podcasts de teologia. Aí, para assim, ó, em sua visão, quais elementos ou abordagem do Bibotalk o diferenciam para um público tão expressivo, especialmente de um nicho religioso? Cara, é o diálogo. Eu penso que a grande marca do Bibotalk é o diálogo. Nós dialogamos com várias frentes religiosas evangélicas, né? Nós não somos macroecumênicos, mas nós somos ecumênicos. Então a gente tem um microecumenismo. Então a gente dialoga bem com várias vertentes. Sempre dialogamos bem, por exemplo, com pentecostais. E isso fez uma diferença grande, porque muitas manifestações teológicas na internet eram de viés reformado e muitas vezes um viés reformado ignorante quanto ao pentecostalismo. E eu sempre dialoguei bem com os pentecostais, até pelo fato de ser pentecostal, mas ter tido uma formação reformada, entende? Então, por isso que eu brinco que eu sou um presmetor batista quadrão lutercostal. Eu acho que essa pluralidade saudável, ela fez bem ao Bibotalk. Então, acho que esse foi o grande diferencial. A gente coloca muita gente legal para sentar na mesa que tem visões teológicas diferentes, né, distintas. E a terceira pergunta, ela é um pouco parecida com a primeira. O Deus que Destrói Sonhos vendeu impressionantes 600 mil cópias. Verdade, muito obrigado a todos vocês. Tornando-se um dos títulos mais vendidos de 2024, que seja em 2025 também. A que você atribui esse sucesso massivo e como essa recepção impactou sua perspectiva sobre o alcance e a relevância de suas mensagens? Cara, então, eu não sei explicar, sinceramente, galera, o porquê do sucesso do Deus que Destrói Sonhos, porque, como eu disse, eu escrevo obviedades ali. Mas, assim, eu acho que eu escrevo bem, eu me expresso bem, eu penso que o meu livro, ele é claro e objetivo. O meu livro não é longo, então as pessoas terminam de ler o meu livro, eu acho que dá uma sensação muito legal e as pessoas falam do meu livro. Cara, eu li esse livro, ele é maravilhoso, leia você também. Outra coisa que eu atribuo, eu penso que eu trouxe no Deus que Destrói Sonhos o grito, né, uma teologia, eu trouxe uma revolta, eu trouxe algo que estava engasgado, sabe? Em muitos corações, assim, tinha muita gente engasgada com essa teologia ruim, mas não sabia se expressar, e eu dei voz a essas pessoas. Cara, era isso que eu queria dizer, mas não estava conseguindo. Essa teologia tá errada, e agora tu me deu embasamento e tal, entendeu? Então, assim, eu penso que é isso, sim, tinha muita gente querendo falar e não sabia como, e o meu livro acabou sendo essa voz, tá? E a outra pergunta, o seu livro mais recente, Como Se Tornar um Cristão Inútil, já vendeu milhares de cópias. Verdade, gente, já temos 50 mil cópias, para a glória de Deus. O título, assim como o de sua obra anterior, é bastante instigante. Qual a principal tese? Bem, eu já falei na primeira pergunta, né? Minha principal tese é essa, tá? Minha principal tese é essa. Você não é o protagonista da história que Deus está fazendo no mundo. Mas você pode fazer parte dessa história como um sacerdote e uma sacerdotisa. Tá bom, gente? Se você quiser baixar o capítulo extra, tá bom? Baixe o capítulo extra do meu livro Como Se Tornar um Cristão Inútil. O link está aqui na descrição deste vídeo, tá bom? Obrigado, foi só um videozinho para compartilhar com vocês. O link para você adquirir esse livro aqui tá na descrição também aqui deste vídeo, tá bom? O linkzinho da Amazon. Se você for na Bienal, vai lá no stand da Thomas Nelson, compra os meus livros, tá bom? Tá bem baratinho lá também. E é isso, muito obrigado a todos vocês que me leem. Esse ano ainda, se Deus quiser assim permitir, vai sair o Espiritualidade para uma Sociedade Cansada, eu e Cacau Marques falando sobre esse tema. E eu já estou com 3 projetos engatilhados para os próximos anos. E se Deus quiser e assim permitir, eu vou tornar
público para vocês em breve, ou melhor, né, quando estiver pronto. Tá bom? Deus abençoe, até a próxima, se Ele quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor e sexta-feira tem BT Papo. Sexta-feira às 11 horas.